Estou chegando aqui na Fazenda Jaborandi e eu quero fazer um registro, que é uma fazenda histórica. Eu, como pastor presbiteriano, conheço um pouco da história da Igreja de Franca. A Igreja de Franca está intimamente ligada à história dessa fazenda, onde tinha um polo de evangelização, e os familiares que São Mateus, a dona Filipina Borges, e que doaram a propriedade para a construção do templo em Franca, certo? Então nós estamos chegando aqui na Fazenda Jaborandi. A entrada hoje tem um restaurante e pertence a um neto, que é o Sérgio. O Sérgio, filho de Fisico. Nós estamos aqui, vamos filmar a entrada. É município de Cristais Paulista, Franca, e é aqui pertinho. Eu acho que é Cristais Paulista que é o município. E tem uma história muito rica nessa fazenda. É administrada por pessoas de famílias hoje renomadas, como o pai do Sr. Nelson Valerini, trabalhou aqui, e muitas pessoas trabalharam. Hoje é um restaurante famoso, serve alimentação, e nós vamos aqui registrar um pouco dessa história. A chegada é muito bonita, vocês vão ver uma fazenda histórica que todo o evangelho foi proclamado, com todo amor, carinho, e famílias passaram por aqui. Aí, ó. Eu quero filmar a sede. Aí, ó. A fazenda. Faleceu pouco tempo a Nilce, que a filha que morava em Brasília, esposa do Sr. Paulo Galante. Essa fazenda aí, ó, tem uma história muito rica. Nós estamos aqui registrando esse momento. Não sei quem está aí hoje, mas nós vamos registrar esse momento. Hoje é o restaurante. Isso aqui é construções antigas. Aí a construção, a garagem era independente, mas hoje aqui era casa de farinha, eles falavam, né? Não sei. Vamos descer aqui, vamos ver como é que tem as jabuticabeiras aqui, muito tradicionais. Tem um terreirão de café. Eu vou só dar uma virada aqui. Eu não vou entrar no terreiro, porque a gente não está chegando aqui, não sabe? Aí, muito café hoje. Fazenda Jaborandi. Tem carro de descalvado. Tem algum parente aqui, né, deles da fazenda. Nós estamos filmando hoje, dia 1º de junho, registrando uma história de uma fazenda aqui. Havia uma pregação do Evangelho, porque a dona Filipina Borges, que era a esposa do Sr. Mateus, ele era muito dedicado, a dona Filipina Borges, à pregação do Evangelho, a ponto delas formar uma caravana e lá em São João da Boa Vista, na ordenação do pastor reverendo Júlio Andrade Ferreira,
que era muito amigo da família, foi pastor 11 anos em Franca, e quando ele foi ordenado, foi uma comitiva. Irênio Grego, sou Pedrinho Pussi, Rubens Reis, eu sou Ercílio Torres, a dona Filipina, a dona Agripina França não, é uma outra senhora muito famosa lá da igreja que deu muito apoio. E eles foram participar da ordenação em São João da Boa Vista no ano de 1937, não me engano. O reverendo Júlio Andrade Ferreira. O reverendo Júlio, para quem não sabe, o historiador emérito da Igreja Presbiteriana, um grande teólogo, foi professor muitos anos no Seminário de Campinas, saiu de Franca e foi direto para Campinas. Em Campinas ele ficou até o final da vida, fazendo uma geração de pastores da Igreja Presbiteriana. Aí, ó, nós estamos saindo agora. Eu estou saindo e eu estou sozinho aqui. Se a Dona Lígia estivesse aqui comigo, pareceu com 96 anos. Era uma das filhas caçulas. Então, vamos passar aqui, vamos ver se tem alguém. Lá em cima é o restaurante. Aqui é a fazenda. A sede nós já filmamos. Mas... Forma um restaurante aqui, vou filmar. Hoje é o restaurante aqui, ó. Muito bonito. E lá a sede. Tem uns meninos que eu vou perguntar para eles quem é que tá aí. Ô, companheiro. Bom? Ô. Vamos ver se tem alguém. Ô, de casa! Vamos ver se tem alguém aqui. Eu estou filmando aqui, fazendo. Ah, ninguém apareceu. Vamos ver se tem alguém. Estou aproveitando o dia de hoje, vindo da fazenda do Juca Pinheiro, lá em Cristais Paulista, e eu estou passando aqui, aproveitar o primeiro dia da semana. Está vindo um carro lá, vamos ver quem é que é. Tá bom, agora só. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Oi, tudo bom? Quem vocês? Eu sou o Pedro, e você quem é? Ronaldo, pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo. Oi, eu conheço você. Você entrevistou meu tio. Eu sou filha da Silvia. Filha da Silvia. Irmã do tio Sérgio.
do Sérgio. Eu tô filmando a fazenda, eu tô precisando de gente para contar história aqui para mim. Nossa, Aí então você... pera aí que você vai conhecer muita minha e da minha mãe. Ah, sua mãe. Acabou de chegar, cuidado, moleque. Aí, ó, eu já filmei um pouco de história, eu quero contar a história aqui, falou? Falou. Que legal. E eu tô vindo. Quem é você? Eu sou eu. Ó, Você tá filmando? eu tô filmando. Já, Ó, sim, é. improviso. Então, pra fazer o seguinte, eu vou voltar. Posso passar o batomzinho? Hoje eu tô aqui na Fazenda Jaborandi. Essa fazenda histórica, eu já estava saindo, chegando gente que vai contar muita história dessa fazenda. A neta, bisneta da dona Filipina. Bisneta da avó Filipina. Como que é seu nome? Ana Beatriz Doval Copasec. Você é filha do... Da Silvia Ramos Duval, que é filha do Fisico, irmã do Sérgio Alexandre Ramos Duval, da Paula, Maria Paula Duval Rocha, Sim. e do Luiz César Magrinho Duval. Vocês são 4, 5? Eles eram 4. Eram filhos. 4, sim. É o seguinte, o Fisico, ele teve dois casamentos, ele ficou viúvo. Sim. Então ele teve a minha mãe, a mais velha, que era a Silvia, o tio Sérgio, que você já entrevistou, Sim. você viu que doçura de pessoa que é. Uma pessoa fantástica. Teve depois, daí morreu a minha avó, que era a mãe deles. Sim. Depois o Fisico casou de novo com a Maria de Lourdes, que era minha madrinha, e teve mais 2 filhos. Teve o Luiz César e a Paula. E a Paula é minha tia, mas nós duas temos a mesma idade. Ela nasceu em fevereiro, eu nasci em julho. Então a A vovó Paula é Felipe... esposa do Chico Rocha. Isso. Né? Mas que coisa fantástica essa família. Eu não sabia dos 2 casamentos do Fisico. Eu sei muito que é famosa, é a Serra do Fisico. É a Serra do Fisico. É aqui embaixo, aqui descendo lá para Isso. Claraval. Né? Aqui a Dudu faz até um prato, a moda da Serra do Fisico. A moda da Serra do Fisico. Ô, Beatriz, essa história dessa fazenda é muito rica, né? Muito. E tem que ser preservada, porque é uma geração que está indo, né? Que agora foi a sua tia Nilce. Foi a última. A última, né? Tanto que a entrevista que você fez com o tio Sérgio, uma semana depois a Nilce morreu. Morreu. E antes dela foi a dona Lígia, depois o Socácio, né? Teve o tio... Olha... É. Eu Que vou faleceram. eu vou contar a história dos irmãos do Fisico, Sim. de todos que eu me lembro, né? Sim. Porque alguns faleceram antes de eu nascer, inclusive. O Mateus, o tio Mateus, que era o caçula, irmão do Fisico, ele morreu, eu acho que antes de eu nascer ou logo depois que eu tinha nascido. Ele morreu com quantos anos? Ele morreu muito jovem, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele tinha 40 por aí no máximo. Ele que trabalhou na prefeitura como engenheiro, não? Ixi, agora você me pegou, mas eu acho que sim. Porque ele era o meu pai, quando chegou aqui e casou com a minha mãe, meu pai era tcheco, né? É. E ele veio aqui, Franca era a base para aquelas usinas do Peixoto lá, que eles estavam... Certo. Eles estavam... E- Como é que fala? Construindo a usina do Peixoto. Isso aqui desbravou aqui o seu avô, né? Essa região. O seu avô é a história dele, o seu bisavô. Bisavô. Sou Mateus Mateus... Gomes O Mateus Gomes Duval, Gomes do Val. Ele que foi presbítero, o primeiro presbítero da igreja presbiteriano. presbiteriana. E a sua bisavó, dona Filipina Borges Duval, né? Que foi uma das fundadoras ali do trabalho. Foi, trabalhou E muito. doou a propriedade também lá para a construção do templo. Foi. E eu contei aqui, na minha conversa anterior, você está vendo, que eu falei da viagem que eles foram até São João da Boa Vista para a ordenação do reverendo Júlio Andrade. Eu vi que você contou Fez. essa história. Eu não tenho muitos, esses dados eu não tenho. O que eu tenho, que eu queria te contar, que é maravilhoso, Sim. é o seguinte: a família Duval é uma família muito grande. E eu não sei se você sabe que chegaram aqui no Brasil, de Portugal,
dois Duval. Um era tio e o outro era sobrinho. Então chegou o Joaquim Ribeiro Duval Sim. e o Matheus Gomes Duval. A nossa família toda, só que um era tio e o outro era sobrinho. Sim. E esse Matheus Gomes Duval casou com a filha do Joaquim, que era a prima dele. Então é todo mundo parente aqui no meio. E aí eles chegaram no Rio de Janeiro, na região de Valência, se não me engano, e de lá saiu o pessoal do Matheus para desbravar essa região aqui, quando ficou famosa pela cafeicultura, e começou a lavoura do café, e eles foram empresariando terras na região para plantar café, eram os trabalhadores mesmo. Certo. Agora, e a sua bisavó, dona Filipina Borges Duval? Isso. Qual que é a origem dela? Ixi, agora você me pegou. Eu não sei direito. Eu não sei te contar esse lado da história. Esse daí quem poderia te falar mais é o Maurício, nosso primo. É, o primo. Mora em Resende, né? Esse daí é o historiador da família. Historiador da família. Ô, Beatriz, eu vou só fazendo um ganchinho aqui. A dona Nina do Sofued, qual que é a ligação dela com essa família? Ela foi criada com a dona Filipina, não foi ou não? Como que é a história da dona Nina? Pastor Ronaldo, se eu te contar que eu não sei esse lado da história, eu não sei. O que eu tenho bastante memória, da minha infância, de histórias contadas, as memórias dos outros. Posso interromper um pouquinho? Certo. Ô, Beatriz, que coisa boa a gente conhecer a história. Porque tem certos momentos na vida da gente que a gente entra na história e sem conhecer outros detalhes. E tem detalhes ricos, por exemplo, esse segundo casamento do seu avô que você falou, né? E você tem mais detalhes aí bonitos. Conta pra gente, que você ia falando. Então, foi o que eu te falei, eu tenho memórias da minha infância que são muito queridas. E a Paula e eu, por exemplo, que é minha tia, na realidade, a gente foi criado muito junta, então a gente, na realidade, é uma relação fraternal, muito de irmã, né? Eu, ela e o César, né? Luiz César. E eu tive a sorte de ter uma madrinha como a Maria de Lourdes, que foi a segunda esposa do Fisico, que tinha o mesmo nome da minha avó, que também foi Maria de Lourdes, que foi a primeira esposa do Fisico. Fisico gostava de Lourdes. De Lourdes. E a Maria de Lourdes, do primeiro casamento, ela faleceu de câncer, quando o tio Sérgio e a minha mãe eram muito pequenos. E então, a minha mãe tinha 12 anos. E como eles eram presbiterianos, o meu avô a minha mãe foi estudar no Mackenzie, em São Paulo. Que coisa boa. E o tio Sérgio ficou aqui. Escola americana, né? Escola americana. Da época, escola americana. Havia uma ligação aqui em Franca com o Mackenzie, por exemplo. Eu vou só contando aqui para registrar como história. O Soismar Jacinto, ele foi estudar no Mackenzie. E depois ele saiu do Mackenzie porque lá tinha aula de canto. E o professor exigia que ele cantasse, ensinava música e exigia que ele cantasse. Ele falou assim, eu não sou passarinho, eu vou embora. E ele era filho de gente distinta aqui, fazendeiros e tal, e ele não estava muito afim de estudar, ele pegou e falou assim, eu vim embora. Foi o maior passo que eu dei da estupidez, o professor querendo me ajudar e eu falando para ele, respondendo, como a criança, né? Fala assim, eu não sou passarinho, para que eu vou cantar? Né? E o Mackenzie, então, quem estudou no Mackenzie da família aqui? Olha, você falou? Eu não sei, eu me lembro vagamente na minha infância, eu em São Paulo, eu ia muito, a tia Nilce, que é irmã do Fisico, estudou, essa que faleceu agora. Ela, eu não me lembro se ela estudou no Mackenzie, mas eu me lembro que ela cantava. Você falou de cantar que nem passarinho. E ela cantava muito bem. E foi regente de coral, né? A vida toda, né? Cantava muito bem. E eu me lembro que quando eu era pequena, ela me levava na escola dominical. E é curioso, porque na família, a minha avó, a mãe da minha mãe, ela era católica. Sim. E aí a família ficou misturada, entendeu? Presbiterianos e católicos. E temos presbiterianos até hoje na família inteira. Certo. E o lado, por exemplo, da tia Odete, não sei se você lembra da Odete, era uma das irmãs do Fisico.
Ela morava em São Paulo e casou com Neme. Neme Aidá. Neme, Neme. Nazir Neme. É. Ele que fez a compra do terreno do fundo da igreja, que hoje tem aquele prédio, o Neme. Na época do reverendo Júlio. Ele começou a construção do salão e para construir o templo em cima, eles tinham recursos, mas aí eles preferiram comprar aquela pensão do era uma pensão do Abrão, Sr. Elias Abrão. Sr. Elias Abrão, Que é o pai do reverendo Elias Abrão. Conheço de nome. Então famoso aqui em Franca. Foi famoso, ele acho que de Jericoara também, que a família foi para Franca. E eles compraram aquela propriedade e foi pela mediação do Soneme. Então, o tio Neme trabalhava muito com imóveis, isso eu sabia. E a família em São Paulo é muito grande. Tem o filho dele, o Nazir Neme Júnior, que a gente chama de Júnior, que mora em Ribeirão. Mora em Ribeirão. E eles participaram da Igreja Unida de São Paulo. Da Igreja Unida. Isso mesmo. E lá também tinha uma outra pessoa muito conhecida, só puxando aqui o gancho da história, é o Galvão, casado com a irmã da dona Laura, do Sr. José Ferreira Barbosa, o presbítero da dona Laura. Eu já não lembro. O Galvão. Ô, Beatriz, vamos falar mais um pouquinho. Você faz parte de uma história tão rica, você fala da dona Filipina como sendo a sua bisavó. E você já é avó. Eu já sou avó. E você tem quantos filhos você? Eu tenho um casal. O nome deles, né? O Pedro, que você conheceu. Sim. E a Juliana, que você vai conhecer daqui a pouco. Daqui a pouco. E netos? Eu tenho uma neta que chama Valentina, que não está aqui hoje, está na casa de amigos lá em Franca, e que é linda, muito linda. E o Francisco, que é um desses menininhos. Desses meninos que está aqui. Ô, Beatriz, o seu esposo? Eu sou separada. Separada, mas ele era de família? Não, ele não é de Franca, porque eu vivi muito tempo em São Paulo. Conheci ele, eu fiz física na USP e eu conheci ele lá. Em São Paulo. Pai dos meus filhos. Pai dos seus filhos. Mas o nome dele? Vinícius, né? Signorelli. Signorelli. Não é parente do Dr. Signorelli. Eu ia pensar falando isso. Não é, você sabe que... Um médico aqui de Franca. Foi até curioso isso, porque quando eu conheci o Vinícius, a minha mãe falou... Foi doidinha perguntar se era parente do Dr. Signorelli, que me atendia aqui quando eu era criança. Quando eu era criança. Você já me falou sobre as suas irmãs, né? Você e o... Não, não é minha irmã. Na realidade, a Paula é minha tia. Sua tia. Eu sou filha única. Filha única. Da Silvia, filha do Fizil. Certo. Mas que coisa boa. Vamos continuar a nossa conversa, bonita. Essa fazenda, você falou que guarda muita lembrança. Eu queria que você falasse um pouquinho de Dona Filipina Borges, que era uma pessoa muito... A avó Filipina foi uma pessoa que foi muito marcante na vida da gente, né? Porque quando eu não morava em Franca, na minha tenra infância, eu morava em São Paulo já. Certo. Eu morei um pouquinho em Ribeirão Preto e depois meu pai se mudou para São Paulo. E eu vim aqui nas minhas férias. E aí a gente ia na casa da vovó Filipina. Ela morava na Rua do Comércio. Na Rua do Comércio. Eu me lembro que tinha uma escadinha que a gente subia e tinha aquelas frutinhas na varanda que tinha aquele gominho que parecia uma uvaia, sabe? Certo. E aí a gente era doido para ir lá para comer aquilo lá, porque era muito docinho, né? Criança pequena, tinha 5, 6 anos, 7. E era muito gostoso porque tinha a vovó Filipina tinha uma irmã que era Judite, você lembra dela? Que ela era surda e muda? Não. Então ela tinha uma irmã surda e muda. Naquela época esse povo era muito discriminado. Então aquilo me marcou muito porque ela usava um cabelo curtinho, a vovó Filipina ela era muito... fala muito séria na religião, ela era muito religiosa, ela era muito rigorosa. Então ela só usava vestido comprido, cabelo amarradinho, né? Aquela carinha do coquinho da avó. Mas ela tinha um olhar muito meigo, sabe? O olho dela, me lembro disso com clareza, ela tinha um olhar muito meigo. Ela falava francês? Ela falava bem, Pelo né? que eu me lembro da minha mãe contar, ela falava muito bem.
E era uma mulher muito inteligente. E eu me lembro assim, as memórias que eu estou te falando, muitas são memórias Bem... compradas da minha mãe também, porque minha mãe contava histórias da vovó Filipina. Sim. E eu tenho as memórias que minha mãe me contava também, né? Além das minhas de pequenininha. Eu vou usar uma expressão aqui que era natural daquelas pessoas, era muito piedosa, né? Piedosa que era devota, a gente poderia falar assim, porque ela se converteu e depois ela ficou uma ferrenha defensora da fé evangélica, né? Exato, ela defendia muito, tanto que ela tinha a minha mãe argumentava muito com ela. Argumentava, né? A outra coisa, o Sokudemberg Deixa eu só escreve, pode. Eu tenho uma Bíblia que era da minha mãe, que era da vovó Filipina, que deu para minha mãe. Tem uma dedicatória da vovó Filipina e eu guardo essa Bíblia até hoje, está comigo em casa. Que coisa boa, Ana Beatriz. Olha aqui, o Sokudemberg escreveu um livro sobre memórias. E nesse livro ele tem uma foto da embaixada de Franca que foi a Passos para evangelizar com o pessoal da igreja metodista, que ele era metodista. E a dona Filipina Borges está lá, liderando um grupo, uma caravana. Nossa, queria ver essa foto. Sabe por quê? Essa foto é muito bonita, sabe por quê? Franca a Passos, na época, era estrada muito precárias, não tinha, né? Sair de Franca para ir a Passos era uma coisa muito complicada, muito difícil, né? E eles foram fazer uma evangelização em Passos, né? E depois tem uma outra evangelização, um outro momento que eles saíram, que foram a São João da Boa Vista. Para chegar em São João da Boa Vista, naquela época, era muito complicado. Nossa, não tinha estrada, né? Faço ideia. Eles passavam em pontes muito precárias e dentro de córregos, leito de rio, e a cavalo. Desbravador na época, né? E a gente, lembrando disso, a gente vê o mundo de hoje. É uma outra realidade, né? Com tantas facilidades, né? Total. Muito. Estamos na era digital, né? Agora é cyberspace. É muito bom. E nós temos um outro problema também muito sério hoje, né? Que chama as depressões e os medos, né? E quanto a gente podia estar vivendo uma outra intensidade de vida, né? Você tem toda a razão. Por causa dos avanços que nós tivemos, né? Hoje você vai de carro para qualquer canto, né? Participar e viajar com facilidade, né? E a gente sempre reclama, né? É verdade. Agora, quem pode ficar deprimido com um cenário desse? Não, aqui é muito bonito. A fazenda, você já viu aqui as imagens externas, né? Aqui tá feio, porque tem um monte de coisa pendurada. Mas é muito bonita essa fazenda, né? E sempre, aqui é um movimentão. Com mais tempo eu preciso de vir. Ana Beatriz, que coisa bonita. Essa história precisa de ser divulgado com mais intensidade dessa fazenda. As famílias que passaram por aqui, hoje eu tentei reportar um pouco, que a família Valerini, que o pai do Sr. Nelson Valerini, que lá de Cristais Paulista, tem um neto que é médico, os filhos estudaram no Mackenzie, um estudou no Mackenzie, e ele foi administrador daqui. Olha. Dessa fazenda, na época da Fazenda Jaborandi. E eles trabalhavam aqui, que eles ficavam o seguinte, plantavam o café e tinham os 3 primeiros anos de colheita era de quem plantava. E depois entregava a lavoura, né? Olha que gesto, porque na época a terra muito boa, né? Nossa, e não tinha nada de adubo, né? Plantava o café. Você sabe que eu tenho memórias dos pés de café aqui, de quando eu era garotinha,
Eram árvores, né? Eram árvores. E a gente andava no meio dos pés de café e o físico só falava pra gente tomar cuidado com as cobras. O pé tinha aquela saia grandona, né? E depois mais em cima vinham os galhos. E era muito carregado. Hoje em dia você não vê mais o pé de café carregado como era. A fazenda da dona Tomi Morikoshi, lá em Ribeirão Corrente, né? Ali, eles tinham escadas para apanhar o café. Tinha as escadas para apanhar o café, porque era alto demais, né? Engraçado que na época eles derriçavam o café. É verdade, tinha escadinha mesmo. Tinha escada tinha umas escadinhas de abrir, inclusive, que subiam. Porque não alcançava altura, né, o café. Ô Silvio, nós estamos registrando história, mas que coisa boa. E eu ficar aqui. Você estudou em São Paulo, você estudou física. Estudei. Física acerta a cabeça da gente, não? Matemática e física. Olha, eu sou fascinada pelo tema. Eu trabalhei muitos anos com física, mas eu fui para a área da física das radiações e fui trabalhar com física médica. Então eu trabalhei muitos anos em hospitais. Eu trabalhava em radioterapia, tratamento para câncer. Sim. E então eu sempre fui para um lado assim mais humano da coisa, né? Agora, a física em si é um tema que é fascinante, né? É igual a matemática, né? A rainha. Eu adoro matemática. A minha esposa é formada em matemática, a gente fica olhando, a cabeça tem uma lógica, né? Você sabe que existia uma matéria na faculdade que chamava Física e Matemática. Sim. E a gente tinha 4 semestres dessa matéria. Fiz mate 1, 2, 3 e 4. Era fascinante. Então, assim, era a explicação do universo através de modelos matemáticos. E era muito, muito, muito incrível, né? E hoje, se você ler O Universo numa Casca de Nós, com Stephen King, sim, você vai ver o Stephen King, ó. Eu estou confundindo o Stephen Hopkins. O Stephen King é o autor do Tempo. Ana, o que é um professor que marcou a sua vida? Professor que marcou a minha vida, eu vou te contar. Por incrível que pareça, eu estudei no Rio Branco, em São Paulo, fui fazer colegial lá antes de entrar na faculdade. Tinha um professor lá que chamava Max Gevitz. Ele era judeu. Sim. E eu tinha vindo do interior, eu morava em Bauru na ocasião, fui estudar em São Paulo sozinha, eu e a Paula, minha tia, filha do físico, na minha idade. Eu e ela fomos para São Paulo estudar, morar sozinha. E esse professor, todo aquele preconceito e discriminação que existiam contra os judeus, ele foi o cara mais compassivo, um cara de uma compaixão, de um carinho enorme. Quando eu contei para ele que eu estava em São Paulo estudando para entrar numa boa faculdade, assim, ele foi o único professor do Rio Branco que tinha uma atenção particular comigo. Assim, ele tinha uma atenção de mestre. Ele queria que... E foi como ele era professor de química, foi um dos que me fez gostar, entendeu? De aprender, gostar da pesquisa, gostar da ciência. E ele ficava muito preocupado com o fato de eu estar lá sozinha e sem mãe, sem pai, entendeu? Meus pais no interior, só eu e a Paula lá em São Paulo. E ele era muito carinhoso. E esse professor realmente me ensinou a gostar de ciência, sabe? Marcou. A Paula estudou o quê? A Paula, formação dela? Ela estudou Relações Públicas na FAAP em São Paulo. A Paula casou em 74 com o Chico. Então, em 74 foi o ano que eu entrei na faculdade. O Chico Rocha, onde que a Paula achou esse Chico Rocha? Aqui em Franca. Ele é parente do Flávio Rocha? Não, né? Eu acho que ele é parente de uma família Rocha, que eu não sei direito quem aqui são os tem uma parentes família dele. Rocha muito forte. Mas eu sei que é muito de Mococa e de... Ele tem parentes aqui, sim. Mas tem... A família dele é basicamente de Mococa e Campinas. Por que você falou de Bauru? Porque meu pai foi para Bauru e eu tive que me mudar para lá uma época da vida dele. Como assim?
vendeu propriedade aqui, foi para lá, o que é? Não, ele trabalhava com o quê, o seu pai? Na realidade, meu pai é um fugitivo da Tchecoslováquia, de onde ele saiu em 48, quando os russos não cumpriram um acordo que existia pós-guerra e ocuparam a Tchecoslováquia. E o meu pai, na ocasião, ele era um rebelde, ele tinha uma rádio republicana, eles eram republicanos, né, queriam garantir a soberania da República Tcheca. E ele era um ativista, ele tinha uma rádio clandestina. Lá na Tchecoslováquia. E foi perseguido, veio para o Brasil. Foi perseguido e na época os agentes da CIA estavam tirando desses lugares as pessoas que eles achavam que podiam trabalhar para eles. Certo. E o meu pai teve que sair de lá, no dia que a prisão dele foi decretada, um agente da CIA falou, vocês têm que ir embora hoje. E ele foi embora, largou tudo. O nome dele era... Vlastimil Kopacek. É um nome que não dá para esquecer. Como que essa mãe conheceu ele? Aqui em Franca. Aqui em Franca. Na Praça Barão. Praça Barão. É. Essa Praça Barão tem história. Tem história. Eu te contei que ele veio, quando ele fugiu, ele veio dar no Brasil, depois, anos depois, veio acontecer de medir terra lá em Peixoto, na usina de Peixoto. E aqui em Franca era a cidade mais desenvolvida, vamos dizer, mais próxima do local onde eles estavam assentados. Certo. E acampados, na realidade. E aí ele vinha todo fim de semana para cá. Ele medir terra, é o que era? Como Sabe o que é? Meu pai se formou na Tchecoslováquia como engenheiro florestal. Sim. Só que quando ele chegou no Brasil, não existia engenharia florestal ainda como reconhecida no Brasil. Então o diploma dele não era reconhecido aqui. Ele teve que trabalhar com o que aparecesse. Então ele trabalhou como agrimensor. Agrimensor. E ele foi então fazer essa parte de medir lá. Levantamento topográfico. Isso, que coisa boa, viu? Que história bonita, viu? A gente fica pensando a movimentação das gerações, né? É verdade. No Brasil, nós temos hoje muita gente saindo do sul, indo para Rondônia, né? Mato Grosso. Então você acha que é uma grande desafio assim, de novidade de vida, né? E quando você percebe a imigração do seu pai e a imigração alemã, os espanhóis quando chegaram no Brasil, os italianos, né? Gente, que loucura que era, vindo no navio, não conhecia nada, língua, né? Então parece que dentro da pessoa aquela vontade de conhecer outro mundo e construir a família em outra região. É verdade. Né? Aí, estamos aqui, fazenda tem que ter cachorro, se não tiver cachorro não tem. Esses cachorros da fazenda, tá com sede, coitado. Ana Beatriz, muito obrigado pela nossa conversa. Nós vamos conversar hoje, dia 1º de junho. Isso. Eu estava para ir embora para Franca, e depois de uma... Eu queria muito te conhecer também. Depois de uma visita tão importante que eu fiz lá na Fazenda Mucoca, agora passando numa outra fazenda que tem uma história linda, aqui no município de Cristais Paulista, Fazenda Jaborandi. Nós estamos aqui registrando com uma bisneta de Dona Filipina Borges e do São Mateus, que gente que deixou uma história muito rica nessa região de Franca, né, no Brasil. Beatriz, essa cristaleira aqui é bem antiga, não é? Mas essa cristaleira aqui, se não me engano, se eu não estiver errada, ela era da mãe da sogra do tio Sérgio. Não é assim tão antiga da época da vovó Filipina. Nós estamos aqui na fazenda Jaborandi. Vamos andar mais um pouquinho aqui. Aqui tem uma outra sala. Essa fazenda é nova, não é a construção? A casa é nova, bem nova. O que eu ia te falar, ali são os quartos. Os quartos, né? E aqui você sai para um terraço que vai lá para... Aqui só que está trancado, não consigo abrir. Mas deixa eu te falar, quando eu era pequenininha, a casa era pequenininha, ela acabava ali. E tinha o capataz, que era o tio Emílio e a tia Joana.
Capataz era a pessoa que Cuidava da fazenda. cuidava da fazenda, né? Isso aqui já foi construído em que época, mais ou menos? Você não sabe, né? Eu não sei. Precisar. Não sei. Ali tem um espelho que isso aí faz... Isso aqui já é da época do meu avô, se não me engano. Certo. E essa escrivaninha também, ó. Era do meu avô. Você consegue? Eu consigo. Quer que eu te ajude? Tá aqui, tranquilo, tranquilo. Ah. Aquela escrivaninha ali era da época do fio, ó. Do físico. Aqui tem alguma coisa que... Esses quadros aqui, você não sabe precisar. Eu não sei né? nada, porque aqui Né? tudo é do tio Sérgio. Tudo é do tio. Ô Sérgio, nós estamos aqui invadindo a sua fazenda aqui, não estamos nem com medo, viu? Porque nós estamos com gente bem da família aqui do lado. Ô Ana, fica atrás aqui, sobe um pouquinho, aqui na frente aqui. Que coisa boa. Ana Beatriz, filha da Silvia. Sobrinha do Sérgio. Sobrinha do Sérgio. Que coisa boa. Aí você está... esse móveis é um móveis antigo, né? Esse daqui, se não me engano, era do Fisico. Essa escrivaninha ficou pro tio Sérgio. E O seu avô... aqui era o quartinho que era o escritório deles, entendeu? E o tio Sérgio preservou essa história. Continuou guardando as coisas dele aqui. Estou saindo aqui hoje da Fazenda Jaborandi, dia 1º de junho, gravando uma história bonita que precisa de ser ampliada. O Maurício, você Maurício, precisa de passar dados e registrar esse momento tão bonito dessa família do Sr. Mateus e da dona Filipina Borges, aqui na Fazenda Jaborandi. Estou saindo e eu estou saindo com a alma lavada, conhecendo a Ana, Beatriz, o Pedro e mais uma família que a gente admira e só agora que eu estou conhecendo. Foi muito bom. Muito obrigado, Ana, a sua atenção. Por isso que o seu nome, como Ana, quer dizer graça. Você foi muito graciosa comigo, bondosa, em trazer detalhes bonitos da sua bisavó, Dona Filipina Borges Duval. E eu quero terminar aqui agora esse momento aqui em frente à placa que agora da família do Sérgio Borges Duval. Aqui, ó, Fazenda Jaborandi. Por que não? Registrei uma grande história no município de Cristais Paulista. Essa fazenda tem história, precisa de ser contada. E a gente hoje que guarda essa história e precisa de ser repartida. Vamos repartir a história. Obrigado. Agora eu vou descer a Serra do Fisico. A Serra do Fisico, que é famosa aqui em Franca. Vou descer Cristais Paulista. Descer devagarinho. Essa é a Serra do Fisico. Aqui passam as carretas de cana descendo, então isso tem que ter um cuidado especial. E nós estamos filmando aqui. Isso aqui é a Spirandelli, a aviação que os ônibus, jardineira da época. Então elas faziam, o pessoal tinha que descer para empurrar o ônibus nessa serra. Hoje é tudo com cascalho, com pedra, não tem problema nenhum. Mas estou descendo aqui a Serra do Fisico. Isso é um complemento a mais da Fazenda do Jaborandi, que eu vou postar aqui.
Oswaldo. Você acha que de primeiro passava carro assim nessa velocidade? De jeito nenhum. Tem história. Serra do Físico. Eu tinha que colocar o Cid Moreira para falar, mas eu prefiro. Um dia muito especial. Sou livre na fazenda Mococa. Chegando aqui. Hoje tinha que passar por aqui para registrar essa história bonita. Ana Beatriz. Aqui a serra vai descendo, mas eu vou parar aqui um pouquinho, depois eu vou filmar. Descendo a Serra do Físico. Até lá embaixo, vamos ver, gente. Para colocar naquele vídeo. Aí, mais serra. Não é pouca coisa não. Lá embaixo é Paraguai. Bandeira da América. Muito bom. Já estão descendo a serra aí. Chegamos no final. Aí, ó.
Cristais Paulista. Estrada boa. Passa carro pesado aqui. A cadeira de roda tá fazendo muito barulho lá dentro do carro. Estamos chegando até descendo a Serra do Fisico. Isso aqui passava o ônibus aqui, né? Subindo aqui e descendo, dificuldades jardineiras. Hoje já está tudo com cascalho, pedra, pedrisco. Mas não faz tanto. Tem só poeira na época. Mas já está merecendo um asfalto, viu? Tá mais conforto. Isso. Aí, ó. Aqui agora nós vamos tomar um caminho indo para Claraval, mas eu quero filmar ali essa rodovia, que é a rodovia vicinal de Hortêncio Ferreira Coelho. Eu estive aqui na época que eles inauguraram, colocaram a placa aqui dessa rodovia, certo? E ali está a rodovia do Hortêncio. E a outra placa ali, a outra placa diz encontro à Borda da Mata e Claraval. Borda da Mata, seguindo, e Claraval é um outro caminho. Então nós vamos para Claraval, então nós temos que voltar e vamos seguir aqui, aqui ó, só dando uma visão aqui, nós estamos indo para Claraval, a estrada de Hortêncio Ferreira Coelho.